igual forma, senhor presidente, cumprimento o doutor Evaristo pela sustentação feita em tribuna e passo ao resumo do voto. As possíveis irregularidades apuradas se relacionam ao apossamento irregular de parte de terreno da União para uso em obra de infraestrutura rodoviária feitos pelo município de Campinas e pela concessionária Rota das Bandeiras, e a ilegalidade de portarias da Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo, que autoriza a implantação de obras, quando, na realidade, já estariam em execução. Quanto ao mérito, cumpre destacar que a SPU, em procedimentos internos, reconheceu a existência de apossamento irregular de áreas de imóvel da União, mas, na última manifestação, afirmou que a anulação da norma constituiria mera formalidade, tendo em vista que o ato já produziu efeitos com a conclusão das obras em 2020. Apesar disso, tenho por devido acatar as proposições constantes dos pareceres, considerando que ficaram caracterizados diversos vícios na edição da portaria, a exemplo da ausência de competência do subscritor para a prática do ato. De tudo que foi apurado, ficou evidente que a norma foi editada para tentar revestir de aparente legalidade o uso que já se fazia de áreas de imóveis da União. Apesar de concordar com tais conclusões que se constataram dos pareceres, discordo das medidas sugeridas, tanto para promover a responsabilização dos gestores, como para atuar tomadas de contas especiais. Ainda que sejam condenáveis as práticas adotadas, a culpabilidade dos gestores da SPU de São Paulo pode ser amenizada pelas circunstâncias fáticas marcadas pela complexidade do assunto, pelo envolvimento de vários atores e por mudanças de gestão. Não há dúvida de que esses gestores buscaram solução para o problema e não transparece ter havido erro grosseiro nas suas ações. Em relação à cobrança de possível débito, entendo que as medidas para tanto competem originalmente à SPU, pois se trata de caso atípico e não propriamente de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou de dano que deva ser ressarcido ao erário com base na lei orgânica do TCU. Desse modo, sob pena de o tribunal substituir o administrador público, a tomada de conta especial não é cabível, principalmente separando-se os poderes de cobrança, como sugeriu o MP-TCU. Diante das medidas já adotadas pela SPU, caberá a ela, com a urgência que o caso requer, após regular procedimento em que sejam assegurados contraditório e ampla defesa, a decisão final por imputar ou não indenização e ou multas, apurando, se for o caso, as efetivas datas de início das ocupações irregulares que não se encontram provadas de forma objetiva nos autos. Também caberá àquela unidade deliberar sobre o modo de se realizar a alienação das áreas ocupadas, ponto crucial para se resolver em definitivo os problemas. Nesse sentido, é relevante acatar a proposta de determinação para envio de plano de ação destinado a sanear as ocorrências, antevendo-se, no caso das obras efetuadas pela concessionária Rota das Bandeiras, a tarefa não será fácil. De um lado, tem-se o entendimento defendido, por exemplo, pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, de não ser possível a cessão não onerosa ou a doação nem mesmo para o Estado de São Paulo, pois as obras resultariam em exploração da atividade econômica com cobrança de pedágio e a lei veda a concessão não onerosa de terrenos da União nessas circunstâncias. De outro lado, a concessionária traz argumentos relevantes, entre os quais o de que não ocupou irregularmente o terreno da União e não oferiu vantagem econômica. Houve diversos atos para se tentar resolver a questão, com tramitação de processos administrativos, inquéritos civis no âmbito do Ministério Público Federal e ações judiciais, sem que até hoje se tenha notícias do alcance de solução. Assim, diante das controvérsias, a tentativa de solução consensual perante o órgão competente, já cogitada em parecer da Consultoria Jurídica da União, revela-se instrumento que deve ser considerado pelos interessados, sobretudo porque não se descarta eventual procedência de alegações da concessionária. É discutível o entendimento de que haveria retornos financeiros à concessionária pelas obras realizadas, cuja análise, entretanto, depende de avaliação detalhada da execução do contrato de concessão firmado com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado de Transporte do Estado de São Paulo, o que escapa ao objeto desse processo, em face da falta de competência desse tribunal. Dessa maneira, julgo apropriado que a SPU avalie, na elaboração de plano de ação definitivo, a conveniência e a oportunidade de buscar acordo que ponha fim ao problema, e aqueço com a proposta da audiogovernança de que cabe à unidade jurisdicionada incluir nas ações de regularização áreas sob posse do Exército que, porventura, tenham sido usadas nas obras do Anel Viário de Campinas. Assim, estou propondo ao colegiado conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, determinar à Secretaria de Patrimônio da União que adote as medidas para anular a portaria SPU/SP de número 5.000
268/2020, e que também apresente plano de ação para resolver os problemas verificados no uso do imóvel da União, que contenha, entre outros elementos, indicação do destino a ser dado às áreas usadas nas obras e das ações a serem tomadas a fim de cobrar, se for o caso, valores e multas pelo uso do bem, avaliando a conveniência e a oportunidade de buscar alternativas consensuais para a solução da controvérsia. Também proponho levantar o sigilo da 4ª instrução do processo e, ao final, comunicar a decisão aos representantes, aos órgãos e à empresa, além dos interessados. Como votam os senhores ministros? Decisão unânime do plenário. Senhores ministros, na sessão do último dia 20